Olá, Marias! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas ao segundo episódio do podcast Super Boom. Se você está aqui com a gente pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, nenhuma novidade, nenhuma entrevista. E falando em entrevista hoje, nós temos uma convidada mais do que especial, ela que desempenha vários papéis, veio aqui abrilhantar o nosso podcast, uma mulher sábia, que quem conhece pode falar, se né? apaixona. Não tem como. E assim, é também a nossa pastora e a minha mãe. Pastora Sunamita! Uma honra ter você aqui como a nossa primeira convidada. Não poderia ser outra pessoa, não é mesmo? É isso aí. E o tema de hoje é como ser uma mulher bíblica no mundo moderno. Como ser uma mulher bíblica no mundo moderno? Vem com a gente que você vai descobrir. Pastora Sunamita, se apresenta para quem não te conhece. Isso mesmo. Olá, meninas, Marias, que alegria estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio poder fazer parte desse momento tão especial, estar aqui nesse podcast. E eu, né, como vocês já disseram, sou Sunamita, mãe da Daíse, mãe do André, esposa do Jabes, né? E é uma alegria estar aqui com vocês, duas filhas lindas do coração, né? Uma filha biológica do coração, amada, como Daíse, e Thaíse, uma filha especial, amada, uma filha espiritual, e louvar a Deus por quem vocês são, né? E por quem Ele, e pela forma como Ele tem usado vocês para alcançar o coração das mulheres nesse tempo. Amém. A pastora Sunamita, ela é pastora junto com o pastor Jabes da nossa igreja, da IEB Linhares, né? E é a nossa primeira convidada do podcast. Então vamos começar falando sobre, né, o tema do nosso podcast, mulher bíblica, pastora. O que é uma mulher bíblica? Uma mulher bíblica, a gente pode dizer que é uma mulher que segue os princípios da palavra de Deus, né? Então, às vezes, o contexto, ou a nossa religiosidade, ou a forma como nós fomos criadas e educadas, traz para nós um padrão. E, às vezes, a gente olha para o padrão, né, da Bíblia, as histórias da Bíblia, ou como as mulheres da Bíblia viveram nos seus contextos, no mundo de então, né? E a gente faz uma leitura, né, de que era ser uma mulher bíblica. Mas ser uma mulher bíblica vai muito além de atravessar um tempo numa cultura, um contexto cultural, vai muito além de um estereótipo, né, porque as culturas mudam, a forma de você se vestir, de você falar, de você viver a vida de acordo com a cultura, com o tempo, né, ela vai mudar, mas o conceito bíblico, os princípios, de ser, né, os princípios, eles são eternos. Então, de geração em geração, nós temos ali princípios que são imutáveis. Então, ser uma mulher bíblica é viver esses princípios, independente de você ser jovem, de você ser uma pessoa mais idosa, de você estar vivendo num contexto cultural na cidade ou no interior, ou de ter vivido há 2000 anos atrás, ou estar vivendo hoje, ou viver daqui 100 200, anos, 300, 100 anos. É muito interessante você falar isso, né, de roupa, de formato, e às vezes até mesmo dentro da religião, até porque a gente está falando de uma mulher bíblica, né, nós vamos criando estereótipos, e a gente tem observado nas redes sociais uma volta, na verdade não é uma volta, mas a criação de um estereótipo de uma modéstia cristã. Então a mulher cristã, modesta, é aquela mulher que ela usa aquele vestido longo, com um avental. E cozinha para a sua família, plenamente, plena. Aqueles filhos, ela pega um na mão e cozinha junto. E isso é um padrão agora que nós precisamos ter, porque se a gente não for nesse padrão, a gente não é bíblica, a gente não é modesta, a gente não é uma mulher, né, digna, vamos dizer assim, daquele padrão ali, daquele estereótipo ali. E aí a gente vai para a Bíblia, porque a gente está falando de uma mulher bíblica. E a gente observa várias mulheres que trabalharam não só dentro de casa.
Então, a gente até estava falando aqui antes de começar o podcast, né, lembrando de Débora, que era profeta, ela era juíza, ela julgava as causas do povo, mas ela também era esposa e ela também era mãe da nação. Lídia, que era vendedora de púrpura, Priscila, que era construtora de tendas, Esther, que exerceu uma função de governo no seu tempo, como rainha, com certeza haviam atribuições ali inerentes ao seu cargo e que assume todo um desfecho ali na história do povo de Israel. Mulheres que estavam encaixadas ali num propósito específico dado por Deus. E não eram iguais. Não era um padrão. Isso. Né? E interessante que a gente tirar essa crença de que trabalho... não, que você precisa trabalhar. O trabalho não é só uma necessidade. É uma forma por meio da qual você vive o seu propósito. Então, por exemplo, o lugar onde Esther estava não era uma necessidade. Deus a colocou naquele tempo, naquele lugar, exercendo aquela função para um propósito específico. Então, é muito bom você trazer isso pra gente, porque uma mulher bíblica não tem a ver com se veste, não tem a ver se ela está dentro de casa, se ela está no mercado de trabalho, tem a ver com princípios. Se ela vive os princípios bíblicos, e isso vale para qualquer época, né? Para qualquer estação. Dentro disso, pastora, qual que você vê, assim, você atende muitas mulheres aqui na igreja, né? Como você tem visto os desafios? Qual o maior desafio da mulher hoje? Eu penso que o maior desafio é você entender a sua identidade em Cristo. Porque quando você entende a sua identidade em Cristo, quem você é e o propósito para o qual você está aqui, você consegue passar por esses desafios, porque eles sempre vão existir. Esses desafios sempre existiram em todas as épocas, em todas as culturas. Vocês estão falando aí desse novo padrão que, né, se estabelece para a mulher bíblica. Aí você olha para as redes sociais e fala assim, então, eu não consigo, o meu mundo não me permite isso, minha realidade. Então, isso é inalcançável. Eu não tenho como ser uma mulher bíblica. Eu não tenho como ser uma mulher bíblica. Desde que eu me entendo por gente, volta e meia vem uma onda assim. Aí, se você for se levar para isso, uma hora você se encaixa, outra hora você não se encaixa, e aí isso vai gerando culpa, isso vai gerando ansiedade, você não vive a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro propósito. Então, quando eu conheço a minha identidade em Cristo e o propósito de Deus para mim, eu vou viver os desafios que eu tenho que viver, sabendo onde está o meu limite, o que eu dou conta, o que eu não dou, sem me comparar e sem querer estar num lugar que não é o lugar que Deus estabeleceu para mim. Então, Deus tinha um propósito. Quantas mulheres existiam na época de Esther? Deus tinha um propósito específico para ela. Se todas as mulheres fossem se espelhar no como Esther se vestia, e como Esther foi uma mulher bíblica, era inalcançável. Era inalcançável. Quantas mulheres existiam em Israel, mas Deus chamou Débora específica ali, como uma guerreira, como uma juíza, e as outras mulheres. Então, se elas não se encaixassem no perfil de Débora, elas não seriam uma mulher bíblica. Então, saber a minha identidade, conhecer a minha identidade em Cristo, vai me permitir, às vezes, eu não uso a mesma roupa que Daíse usa, eu não tenho o mesmo estilo de casa que Thaís tem, de vida, de contexto, né? Mas eu tenho os mesmos princípios. Esses princípios, eles precisam estar, né? Os princípios da palavra de Deus, em todos os ambientes, né? Então, eu gosto muito de uma expressão de Bill Johnson, no livro Um Convite à Amizade com Deus, quando ele fala de identidade. E ele fala assim, nobreza, realeza é a minha identidade. Servir é o meu chamado. E intimidade com Deus é minha fonte de vida. Assim, com relação a Deus, eu sou uma amiga íntima. Com relação às pessoas, eu sou uma serva. E com relação aos poderes do inferno, eu sou uma governante sem tolerância para com a sua influência. É forte, né? E isso não tem a ver com o trabalho, com geografia, com posição social, com gênero, com nada. Isso se aplica com o seu coração, com quem você é. A sua identidade. Quando você sabe quem você é em Cristo, que você foi criado em imagem e semelhança do seu Criador e que Ele fez cada um de uma forma única,
Tanto que a nossa identidade não tem, Uhum. né? A Fotos digital digitais, é As né? digitais são diferentes, aliás. Então, quando eu entendo isso, eu não vou querer me Me encaixar. encaixar num padrão, Uhum. a não ser o padrão da da Bíblia Bíblia. e o padrão do céu, né? Então, eu vou olhar Que é o para o único Senhor, padrão na inegociável, minha né? intimidade. Ele é a minha fonte. Sim. Se eu tenho a intimidade com Ele, é Ele quem vai dizer se aquele tempo que eu estou vivendo, aquele trabalho que eu estou exercendo, se cumpre um propósito. Porque se eu sirvo a um Deus grande e poderoso, e eu creio que Ele é meu Pai, meu provedor, se aquele contexto de trabalho não me permite cumprir a principal missão que Ele me deu, né, nessa terra, se eu sou mãe, ou se eu não sou, Ele tem um propósito ali, porque Ele vai me dar um trabalho para cumprir esse propósito. Ou sabedoria Com para sabedoria, quando eu conseguir. entendo que o meu trabalho ele não é algo secular, ele é Uhum. totalmente espiritual, não existe, Como tudo na nossa vida, né? É. Todas não as áreas, existe né? essa Uhum. repartição. Sim. Família é sagrada, É. trabalho é É secular. Uhum. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado, tudo está entregado. Agora eu preciso estabelecer prioridades, saber, né, que nem tudo que eu faço foi o que Deus me chamou para fazer. Aí o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo e como que Ele quer que eu faça. Discernimento, né? Ter discernimento dos Então, tempos. para isso eu E que passa pelo preciso conhecimento. saber Se quem eu conhecer. sou, Exatamente. E a conhecer minha a Deus identidade e também. conhecer a Uhum. Deus. Porque é Ele que vai dizer É quem Ele nós quem vai somos, dizer né? isso, né? Então, lugar de mulher, eu poderia pensar dessa forma? Lugar de mulher é onde Deus quiser? É onde Deus quiser. De Deus. Então, não... isso passa muito pela identidade, que tem muito a ver com o que a gente, né, Sim. Sabe, acredita. porque se a minha identidade está ligada ao que eu faço, Quando eu deixo de quando eu fazer, deixo de fazer, eu não sou mais. Então, hoje você é mãe, Uhum. vamos dizer, né? E quando os filhos se vão, ou se os filhos, se Deus recolher os Sim. filhos, Uhum. né? Hoje você você está solteira, ou amanhã você está casada. E se você fica viúva? Uhum. Então, a identidade, ela Não precisa... pode estar atrelada à função que a gente Função. desempenha, por mais nobre que ela seja. Uhum. E como é difícil, né? Você não se vê naquilo dali, de alguma forma. Porque acaba que a nossa realização, o nosso reconhecimento das pessoas, vem por aquilo que a gente faz. E aí é muito difícil. Por isso que a gente precisa estar o tempo todo em intimidade com Deus. Porque é nesse lugar de intimidade com Deus que Ele nos lembra quem nós somos. E Ele resgata aquilo, porque na vida... A gente vai no automático e a gente vai fazendo, produzindo. E a gente só vai produzindo coisas boas, legítimas. Então, isso é muito... A gente precisa de Deus, a gente depende de Deus em todo o tempo. Então, fica um convite aí para que você se aprofunde no seu conhecimento, primeiro, sobre o Senhor, sobre Deus. Porque é Deus quem vai dizer o seu propósito. Nada melhor que o Criador para dizer o propósito da sua criação. Então, você precisa conhecer a Deus. Porque através do seu conhecimento de Deus, você vai se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente não consegue mais se encaixar nesses padrões. E também discernir as estações. Porque estações, às vezes, de filhos pequenos, ou estações que você está se preparando para um trabalho, para um emprego, que vai dedicar uma maior energia. Eu já ouvi uma vez falarem que essa frase, vida equilibrada, isso é uma mentira. Não tem como ter vida equilibrada. Por quê? Cada fase da sua vida vai exigir um nível maior de energia para uma fase específica. Então, nós temos a nossa saúde, temos a vida financeira, temos a profissional, a espiritual, a emocional, ok. Mas, às vezes você está, por exemplo, as adolescentes estão estudando para passar no vestibular. É uma fase de vida que você precisa empregar uma energia maior naquilo. Casou, aquela fase inicial, está se adaptando, você precisa entregar uma energia maior, um foco maior. Eu estou ali iniciando um chamado ministerial, viajando, aquilo tudo vai demandar mais tempo de você. E a gente não pode ter essa ilusão de que precisa estar tudo certinho. 10%, tipo assim, para cada um. Proporcionalmente, não. A gente precisa ter a sabedoria de discernir tempos e estações. Este é um tempo que eu estou empregando maior energia nisso daqui. Na verdade, é uma forma de você ver o equilíbrio, né? Porque
não é porque você está desempenhando um foco específico naquela área que você Que vai sua vida tá negligenciar desequilibrada. as outras, né? E que a sua vida está desequilibrada. Eu estou desempenhando ali, eu estou focando ali, Mas é por um mas tempo. por um tempo, e eu dou manutenção nas Isso. outras áreas, enquanto eu foco naquilo ali, né, pastora? Uma coisa que a gente estava conversando antes do podcast foi sobre essa questão da maternidade, e você trabalhou o tempo todo, e existem algumas mulheres, a gente, né, tem acesso a algumas mães que perdem um pouco o propósito. Eu trabalhava, eu me sentia útil, eu me sentia uma pessoa, né, que produzia, e aí eu fui ser mãe. E aí eu entendi que eu preciso me afastar das minhas atividades de trabalho, etc. E aí eu me sinto inútil, porque eu tô dentro de casa, limpando fralda, fazendo o neném dormir, fazendo mamadeira, e a minha vida é um ciclo de Repetições. dessa repetição, e eu não vejo propósito em mais nada, porque eu não produzo mais nada que seja visível para as pessoas, né? Eu tô dentro da minha casa e aí eu não produzo mais nada. Em contrapartida, tem as mães que conseguem, né, conciliar, vamos dizer assim, né? Eu tive meus filhos, tudo, e eu consigo trabalhar, eu consigo, né, andar pelas demais áreas da minha vida. Como é que foi isso para você? Quando você foi mãe, como é que você conseguiu equilibrar isso aí? Como você disse, é um equilíbrio, né? A gente não tem o ideal, às vezes, ali que a gente queria ter, como tudo, 15% para isso, 10%, mas existem, é importante a gente ter isso em mente, a gente saber, a gente conhecer, e a gente também buscar, de alguma forma, esse equilíbrio, mesmo que a gente não vai chegar numa vida equilibrada. Não, sempre vai ser um desafio você equilibrar, porque nós estamos num mundo caído. Um mundo caído, tudo que você vai fazer que é benéfico, que é para produzir vida, que é para crescimento, dá trabalho. É desafiador. Acho que para pecar, para errar, para fazer, parece que é mais fácil, né? Então, tudo é um processo de crescimento, de aprendizagem, de erros e acertos, de você saber que você é humano, que tem hora que você vai focar demais uma coisa e de menos, às vezes, aquilo que é essencial. Então, quando você tem essa fonte de intimidade com Deus e busca, né, Senhor, me ajuda a equilibrar e fazer, estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja, naquilo que é essencial, né, a gente consegue caminhar com mais leveza, né? Então, o meu contexto, ele me permitia esse certo equilíbrio, porque o meu trabalho era um trabalho onde eu estava trabalhando fora, mas era perto da minha casa. Eu tinha condições de acompanhar os meus filhos, de ir numa reunião de escola, né? Eu tinha também um contexto familiar que estava junto, já estava ali, culto doméstico, exercendo o papel dele como sacerdote, como provedor, né, na educação dos filhos. Então, nesse contexto familiar, que foi o contexto familiar que Deus traçou para nós, né? Lá no princípio, que Jesus veio para resgatar, né, esse contexto familiar, de que a família juntos, né, trabalhando para educar os filhos, para criar os filhos, para a glória de Deus, né, deixando um legado nesse mundo, vivendo a sua vida no contexto do princípio da palavra de Deus. Todos cooperando, né? Todos cooperando, mas nem sempre as pessoas Nem têm. sempre. Sim. É que foi o que eu... O seu contexto familiar, às vezes, não é esse. Por isso que não dá para ficar fazendo comparações. Você precisa, Não dá para você se encaixar naquele julgamentos, estereótipo ali, né? O que eu preciso é Deus, é buscar em Deus. Esse é o meu contexto. Como nesse contexto e nessa estação eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou viver uma vida que foi esse caminho que o Senhor traçou para mim. Então, se eu preciso voltar para dentro de casa, se eu preciso sair do contexto familiar por algum tempo, por algum motivo, né, encontrar o propósito de Deus. Se eu encontro o propósito que Deus tem para mim, o que eu vou crescer, o que eu vou aprender, qual a importância desse contexto aqui para mim, dos meus filhos, da minha casa, né? E quando a gente consegue entender que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. verdade. Então, se eu estou trabalhando lá fora, eu estou servindo a Jesus. Se eu estou com os meus filhos no meu contexto familiar, eu estou servindo a Jesus. É a Jesus que eu estou servindo, né?
Então, eu estou educando, eu estou limpando uma casa. Aquele é o altar de adoração, né? O limpar a casa, o ter filhos bem cuidados, ter uma família, uma casa bem cuidada naquela estação, vai ser o seu altar de adoração. E isso passa pela identidade novamente, porque muitas dessas crises, quando a mulher opta por voltar e ficar em casa e sai, às vezes, de um mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, às vezes no ministério. Sim. Talvez ela desempenhava ali ativamente um ministério e, de repente, ela precisa, não só por filhos, às vezes por uma questão de doença, uma questão que ela precisa cuidar de alguém da família dela, situações adversas que nos fazem sair do contexto de onde a gente estava, onde eu funcionava, e aí vem aquelas crises de, poxa, mas eu não me vejo produzindo como eu produzia, parece que eu não dou resultado como eu dava, e aí não você faz se sentido percebe, mais. parece algo menor, né? Sim. E aí você se percebe, então, isso fica aí um convite. Quando você se vê nessa situação, toda emoção ela é um convite para a oração. Então, toda essa angústia, todo esse desconforto é um convite do Senhor. Vamos voltar para suas raízes? Deixa eu voltar aqui. Talvez você se perdeu no meio do caminho, porque isso é natural. A gente se perde no meio do caminho com muita facilidade. E esses sentimentos, eles não podem ser anulados. Sim. Eles estão ali mostrando algo para você. Olha, tem alguma coisa errada, você acreditou numa mentira nesse caminho aí. E aí o Espírito Santo vai te conduzindo, reconduzindo a esse processo, né, de descoberta. Quando vocês falam sobre isso, me faz lembrar, porque muitas vezes também, talvez tenha até mulheres que estão nessa situação, você está cumprindo o propósito de Deus, você está feliz de estar, de ter voltado para aquele ambiente, tudo, né? E era isso mesmo que você queria, você entende. E aí, de repente, você se vê desgastada, você se vê cansada, né? Você fala, ai, será que era isso mesmo? Eu só faço isso na vida, aquela coisa toda. Sim. E a gente entender que a gente é humano, que mesmo as coisas nobres, mesmo aquilo que é você o nosso almejou, chamado, que né? você almejou, que é o que Deus quer para você. Jesus fala que ele se cansava. Exatamente. Cansado, a Bíblia fala que ele é exausto, ele se sentou no na beira do poço poço. para descansar, né? O cansaço faz parte. E a gente vai se cansar. Na verdade, se você estiver envolvido em algo grande, para Deus, enfim, para a sociedade, propósito, em né? algum propósito, você vai se cansar. Essa vida de que a gente não se cansa, se eu tô cansado, tem alguma coisa errada, eu não sei quem disse pra gente. É aquela história de se você trabalhar com o que você gosta, você nunca vai ser sempre de férias. Ah, mentira! para, gente! Pelo amor. Se você trabalhar com o que você gosta, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Você vai se cansar muito mais, porque né, você vai querer até fazer mais, porque você gosta. Porque, gente, nós somos um corpo, nós temos um corpo. Esse corpo, ele tem suas limitações. Então, privação de sono vai ter um impacto. Então, aquela coisa de dormir menos, acordar mais cedo. Gente, você se cansa, às vezes, uma tarefa repetida, isso até no nosso trabalho. Você investir anos, dias, fazendo a mesma coisa. Isso é naturalmente, isso não cansa. acontecer do jeito que você queria, né, não ter aquele resultado esperado. Isso cansa. E também, por exemplo, nessa questão de casa, é algo que eu escuto muitas mulheres falando, e a gente fala também, né? Gente, o trabalho mal reconhecido é trabalho dentro de casa. Primeiro que você faz, acabou de fazer, acabou de limpar, já tá sujo de novo. E aí você também... você limpa e fica assim. Ninguém toca. Não respira. Não beba água, não suja o copo. Você não pode ficar nessa neura. Então, é algo que é manutenção diária, que não vai ter... Ninguém vai estar te aplaudindo. Nossa! Às vezes, se você tiver um marido ou filhos, né, que são mais sensíveis e vão poder reconhecer isso, mas também isso não é algo diário que você vai ouvir, aquela realização. Você não vai sair no Instagram como, olha que dona de casa que ganhou um prêmio do mês. Você não vai ganhar uma bonificação no fim do ano pelo seu trabalho. Então, você... Isso cansa? Cansa. Mas aí quando você sabe, não, mas é a minha casa, é o meu lar, é aqui que a gente mora, eu sou a responsável por criar um ambiente de harmonia, de paz. Qual é o propósito? O propósito é esse. Então, as coisas vão cansar? Vai cansar. Mas vai ganhar um sentido. E aí a gente vai se renovando dia após dia. O cansaço faz parte, realmente. Cada uma na sua estação. Eu penso que o trabalho
fora de casa também cansa, gente. Por que a gente precisa de férias? Porque ninguém aguenta ficar 7 por 7, 24 por 7 no trabalho. Você precisa de final de semana, você precisa de férias, porque cansa. Acho que só muda o cansaço, só muda no que a gente Não, está é pensando. cansaço, só muda Na tarefa. a tarefa, né? A vida é sacrificial. É sacrificial. Só que pregam pra gente uma mentira, conto de um fadas. conto de fadas, né? Então, por exemplo, Exatamente. quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história das mulheres, dos homens da Bíblia, dos personagens, Eles e se a gastaram. gente coloca um glamour nessas histórias. Né? Então, por exemplo, Romantismo, quando a assim. gente conta a história de Maria para as crianças, tem todo um glamour quando você conta a história do Natal. Só que quando Gente, você vai... a história de Maria e José, Quando você vai ler a Bíblia, não tem glamour ali, tem vida real. vida real. Vida É porque, na real. verdade, é uma narrativa mais simples, né? É. Conta ali o fato, mas a gente não aprofunda nos Mas quando você se desafios, nas coloca dificuldades naquele lugar, de Maria e de Então, é José, a né? maturidade, o conhecimento da palavra que faz você ver, né, na vida dessas personagens o sacrifício, a presença de Deus. Porque quando a gente conta para as crianças, como é que você vê Esther? A rainha, no palácio, né, os banquetes. Mas aí quando você vai ver, ela, para cumprir o propósito dela, que Deus tinha estabelecido para ela, ela teve que arriscar a própria sua vida. própria vida. Exatamente. Ela era uma mulher com a identidade muito bem resolvida, porque ela veio de um contexto de escravidão. Ela era órfã, né? E Deus a usa naquele contexto para... Ela não tinha nem ideia de por que Deus estava a levando para o palácio. E era por um propósito maior que não tinha a ver só com a vida dela. Que de início, tipo assim, ela tentou se poupar, mas tinha a ver com a salvação de todo o povo dela. Então, ela precisa colocar a sua vida em risco. Então, uma mulher bíblica é uma mulher que enxerga para além dela. E às vezes ela não tem nem noção do que é aquela atitude dela, aquele princípio que ela está cumprindo, aonde ele vai levá-la. Você pega a Ruth, ela cumpre um princípio de fidelidade à sua sogra. Não, eu vou com você, né? Eu não vou deixar você sozinha. Eu vou ser fiel a você. O seu Deus vai ser o meu Deus, né? A sua família vai ser a minha Onde família. Onde pousarei. você pousar, eu vou onde você pousar, eu vou pousar. Ali é um princípio de fidelidade. Esse princípio de fidelidade colocou Ruth, que era uma mulher moabita, na linhagem de Jesus. E ela nem viu. Ela não sabe que aquele princípio de fidelidade, ela viu ali naquele momento onde ela pôde se casar, constituir família, mas ela não tinha viu dimensão, a né? dimensão do que aquele princípio iria alcançar. Então, uma mulher bíblica é uma mulher que tem a visão na eternidade. Ela está plantando hoje, entendendo que ela não só vai colher na sua geração, gerações futuras E às vezes contarão, ela nem não vai verá. colher. Como os heróis da fé, E não vai ver, que morreram não vai ver. sem ver a promessa. Né? Abraão viveu por uma promessa que ele nunca viu acontecer. Quando Deus falou para Abraão, eu vou te fazer um pai de uma grande nação e todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa, ele só viu Isaac, ele só viu Esaú. Na verdade, ele não... Na verdade, ele no viu. início nem viu, né? É. Ele viu a promessa e não tinha filho, não tinha... Mas assim, na sua vida, ele só chegou a ver um filho. Só chegou a ver um filho. E hoje, é mais fácil pra gente, porque a gente já viu ali a história, né? A gente já viu... A gente consegue se espelhar ali, né? Mas Não, Deus fez ali, então Deus como pode se a fazer. Bíblia continua sendo contada através das nossas vidas. Sim. Então, o que aconteceu lá, continua acontecendo com a gente. E se Jesus não voltar daqui 100, 200 anos, Vai continuar acontecendo. as próximas gerações estarão colhendo os frutos das nossas boas escolhas hoje. Então, é uma renúncia e às vezes a gente tem um olhar muito limitado à linha do tempo. Então, até mesmo, assim, mães que estão fazendo esse sacrifício de... Existe uma promessa assim, olha... Faça esse sacrifício, esteja em casa, porque você vai colher. E aí aqueles filhos crescem, elas renunciam, aqueles filhos crescem, se desviam, e aí elas falam assim, poxa, mas olha o que eu renunciei. E eu esperava. Gente, não mira só aqui. E você não viu o fim da história ainda. Você não sabe como a história vai acabar. E aí você questiona Deus, mas Deus, Eu você cumpri não o disse, eu não princípio. fiz.
você não tá fazendo a sua parte, eu fiz a minha e você não fez a sua, mas é isso aí, a gente não viu. Porque a nossa A visão está história limitada toda. assim. Não, eu vou colher aqui, dessa forma. Uhum. A gente não viu o fim da história ainda. Uhum. E é lindo ver como Deus vai tecendo e trabalhando nas gerações. Hoje nós somos frutos de escolhas de avós, de bisavós, pessoas que estão sendo convertidas aqui, e às vezes aquela bisavó, ela não viu. Talvez aquele filho, ela passou a vida toda e não viu aquele filho se convertendo, mas aí tem um neto, alguém naquela geração. Eu acredito que a Bíblia não mente. E a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele certamente vai colher. Esse princípio é universal e não é uma mentira. Se nós estamos plantando boas sementes, fazendo boas escolhas, nós certamente colheremos. Como vamos colher? Não sabemos. Não podemos criar expectativa na colheita. A gente precisa confiar no princípio. E a gente fala, né, quando a gente quebra o princípio quebra a gente. Nos quebra. Então, é sobre isso, é sobre vivermos os princípios. Nós vamos colher. A nossa geração vai colher. Talvez não da forma que a gente desenhou, que a gente criou uma expectativa, mas talvez até muito melhor do que o que a gente pensou. A boa semente da palavra, ela gera muitos bons frutos. A promessa, ela depende de vários fatores para ela se cumprir, para ela se realizar. E às vezes a gente tem uma promessa e a gente não vê ela se realizar. Né? Então, agora, o princípio, ele vai se cumprir, porque o princípio é a lei de Deus. E Deus garante. Independente até de você acreditar ou não, né? Deus garante o cumprimento do princípio. Então, quando você vive os princípios da palavra de Deus, e para viver os princípios da palavra de Deus, nós precisamos ter o nosso foco na eternidade. E porque se você olhar para a circunstância, para o que está acontecendo, se você se mover por suas emoções, pelo contexto cultural, social, né, e às vezes até, né, por tudo que você está vivendo ali, você... Vai ser levada a achar que a duvidar. Será que valeu a pena? Não valeu, mesmo? Né? Então, quando você olha para a eternidade, então, assim, às vezes, quando a gente começa a olhar para a Terra, a gente acaba abrindo mão, e a gente acaba achando que não valeu a pena. Então, o nosso foco precisa ser o céu, precisa ser a eternidade, precisa entender que Deus não se move na mesma perspectiva de que nós nos movemos, né? Então, a gente precisa realmente ir na fonte e perguntar, Deus, como é que o Senhor está vendo? E como olhar para a eternidade, pastor? Olhar para a eternidade é olhar para o nosso Criador, é olhar, ter Ele como a nossa fonte de intimidade, né? A nossa fonte de vida, né? A nossa intimidade com Ele, aliás, como a nossa fonte de vida. Olhar para a eternidade é olhar para a palavra de Deus, é saber que nós somos espírito, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Então, nesse ser espiritual, que o Senhor soprou o seu espírito em nós, não dá para a gente querer viver, né, como humanos e de vez em quando viver uma experiência sobrenatural espiritual. Aí nós vamos nos perder. Então, um ser espiritual que tem o Espírito de Jesus dentro de nós, ele vem morar dentro de nós. Não dá para ver o mundo com o olhar humano. Não dá para viver com o olhar humano. Não tem como nós lidarmos aqui nesse mundo, nesse primeiro mundo caído, com as armas e o olhar do primeiro mundo. Nós precisamos ter as armas e o olhar do terceiro mundo. Isso volta para aquilo que a gente falou lá no início, intimidade com Deus. A intimidade com Deus protege a nossa visão. Então, quanto mais intimidade com Deus a gente tem, mais a gente pensa nas coisas do alto, mais a gente consegue olhar lá de cima das regiões celestiais, onde nós já estamos assentados com Cristo. E não é olhar para a eternidade, para as coisas do alto, como um escape, tipo assim. Volta logo, Jesus, que aqui tá tão difícil, volta logo, me tira desse lugar. Porque às vezes é como um mecanismo de defesa, uma fuga da realidade que tá horrível. Então eu me envolvo em uma bolha. E parece tão espiritual, né? Eu desejo tanta volta de Jesus. Na verdade, você deseja mesmo sair dessa vida, fugir desse do problema. E como que o nosso coração, por isso que a Bíblia fala, o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que está sendo espiritual com algo, não é. Esse olhar para a eternidade não fala só sobre um arrebatamento. Né? É um olhar de você amar
aquele que te amou primeiro e viver a sua vida Quando eu entendo que a para minha ele. eternidade já começou, Já começou. já, Minha vida eu eterna estou já começou. vivendo a Sim. eternidade, né? Uhum. Então, aqui é uma passagem, É. uma preparação para o restante que eu vou viver Uhum. após a morte ou após a volta de Jesus. Então, quando eu vejo que eu já estou vivendo a eternidade, então o meu foco é o céu, a minha fonte é o Senhor, né? É o que o meu Pai, como que Ele quer que eu viva nesse tempo hoje, né? Por que que Ele me colocou aqui? Qual é o meu propósito aqui? Né? Então, e enquanto Ele, como Paulo, não sei se eu quero ir, não sei se eu quero ficar, porque é bom ir, mas Mas é bom ficar ficar. tem propósito, Tem propósito. né? Sim. Eu sei que eu posso Se ele pensasse nele, seria melhor partir. Estar mas com se eu Cristo. sei que estar aqui, Ainda quantas cumpre. outras pessoas, o que Você Deus pode levar pode para o céu. fazer É. através da minha vida. vida, É. Uhum. né? Como que o nome de Deus pode ser glorificado através da minha vida? Uhum. Então, a minha vida é importante aqui, a minha vida tem sentido aqui. E como Né? que a nossa mentalidade nesse contexto cristão foi mudando durante os anos, né? Eu lembro que isso há muito tempo falava-se muito para que estudar, para que trabalhar, né? Jesus está voltando. E aí hoje você já vê as pessoas falando assim, não, eu quero cuidar da minha saúde porque eu quero viver 120 anos com saúde, longevidade, porque houve uma renovação da mente no sentido de estar com Cristo é infinitamente melhor para mim, mas enquanto eu fico aqui, mais pessoas para Cristo eu consigo levar. Então eu vou fazer de tudo para viver essa vida. Eu preciso cuidar da minha vida, né? Cuidar de todas as áreas da minha vida para eu viver uma vida completa e que glorifica a Deus, porque não necessariamente, né, pastora, meu pai falava, né, que dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas, é a única, porque a forma como eu vivo glorifica o Senhor e é um testemunho para as pessoas, né? Não só a minha palavra convence, mas como eu vivo a minha vida convence, né? Com vocês falando sobre isso, eu lembro de Rick Warren, quando ele fala daquele versículo que a gente sempre fala, né, nos velórios e tal, num outro contexto. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Como se Deus desejasse a morte, né, daquelas pessoas que Ele ama, que o servem. E ele traz uma outra interpretação da raiz dessa palavra, que preciosa no sentido de que é custoso para o Senhor a morte dos seus santos. Porque menos um santo na terra, né, que estaria glorificando o seu nome, desempenhando a missão, representando Jesus como um remanescente do Senhor, né? E aí ele fala que Deus fala que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, né? Verdade. Porque Deus quer que todos se salvem. Né? Então, quando a gente entende por que a gente está aqui, né? Que a gente conhece a nossa identidade em Cristo, que a gente reconhece o nosso valor, que é aquele valor que foi vivido, mostrado por nós na cruz do Calvário, que foi o sangue do Filho de Deus, foi derramado por nós. Então, quando eu olho para a cruz, eu encontro o meu valor. Quando eu olho para a palavra e eu vejo um Deus que me cria a sua imagem e semelhança, que sopra o fôlego, que põe o seu espírito dentro de mim, então eu encontro o meu valor. Eu encontro o meu olhar na eternidade, né, de um ser eterno. Deus nos fez para serem eternos. Uma eternidade que Ele quer que a gente viva com Ele, que ela já começou aqui. E que Ele diz que eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E essa vida em abundância já está disponível para nós hoje, no meio desse caos que é o mundo. Só um Deus poderoso pode fazer isso. É verdade. E a gente só consegue ver essa vida em abundância se a gente estiver com os olhos no lugar certo. E assim, falar sobre mulher bíblica é falar sobre uma mulher que conhece a palavra de Deus, que domina bem ali a palavra de Deus. Como as mulheres que nos escutem nessa vida de tantos desafios, que, né, hoje, não tem tempo, são tantas coisas, e às vezes, a maior parte coisas legítimas, como ser uma mulher profunda, enraizada na palavra? Porque eu só vou conseguir viver princípios se eu conhecer. Para eu conhecer, eu preciso conhecer a fonte, a palavra de Deus. De forma prática, agora falando, como as mulheres, e isso se aplica independente da idade, uma adolescente que estiver nos ouvindo, uma jovem, uma senhora, uma mulher, como conhecer a palavra de Deus? Estabelecer a prioridade. A prioridade é o conhecimento de Deus, né? O conhecimento do meu Criador.
né? E eu só consigo saber a minha identidade, viver essa profundidade na palavra de Deus conhecendo. E conhecer é mesmo estudar a Bíblia, é mesmo parar, ler a Bíblia para ter um encontro com Deus, né? De você pegar a palavra e falar, Senhor, fala comigo, né? Qual a revelação que o Senhor tem para mim? E não ser só uma agenda, não né? ser só uma agenda. E isso requer tempo. Mas aí eu preciso estabelecer algumas prioridades. Tem até o Wayne Cordeiro, no livro Andando com o Tanque Vazio, ele fala sobre o tempo que nós gastamos para fazer as coisas. E ele traz uma perspectiva de que 75% das coisas que nós fazemos, qualquer outra pessoa poderia fazer. Nossa. 15% do que nós fazemos, uma pessoa treinada poderia fazer. Apenas 5% do que nós fazemos, só nós podemos fazer. E nós transferimos os 5% que só nós podemos fazer para os outros e fazemos os outros 75% que qualquer outra pessoa poderia fazer. Deus. E que passa pelo conhecimento de Deus. Ninguém pode conhecer ao Senhor por nós, ele fala, ninguém pode cuidar do seu corpo para você. Ninguém pode amar os seus filhos, seu marido, se você tiver para você. Ninguém pode conhecer Deus por você, se aprofundar na palavra por você. Né? Ninguém vai poder se alimentar corretamente por você. Ninguém vai poder fazer uma atividade física por você. E talvez é por isso que a gente está tão cansado, né? Porque a gente está fazendo coisas que outras pessoas poderiam fazer e a gente está focando naquilo. A gente poderia, e deixando de fazer o que é prioridade. Se eu faço toda semana, talvez dá para eu fazer de 15 em 15. Às vezes eu fico olhando, lembrando de antes, né? Às vezes a gente tinha aquele hábito de tirar todas as latas do armário e lavar toda semana. Hoje eu olho e falo, Jesus, quanto tempo perdido. Então, hoje a gente já não faz mais isso. Então, o que na minha vida eu posso organizar, né, para não abrir fazer, o tempo para prioridade. Dar para outro fazer com a menor frequência, né, para dar prioridade àquilo que só eu posso fazer. Né? Então, às vezes a gente, uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso. Às vezes a gente se preocupa tanto em tirar a roupa de cama toda semana, a toalha lavar 2 vezes na semana e não dá atenção para o esposo. E ele nem sabe que você tirou a toalha, que você trocou a roupa de cama, ele não está nem aí para isso. Ele quer atenção. Sim. Mas a gente se incomoda com o lençol que não foi trocado aquela semana. Não estou aqui fazendo... Falando para não trocar o lençol, gente. Troca o lençol. Não estou fazendo apologia à casa suja desorganizada. Porque nem combina com você, né? Eu estou falando que às vezes dá para você flexibilizar dar menos peso a algumas coisas menos importantes. Né? E hoje a gente fala que a gente não tem tempo, mas a gente está lá nas redes sociais, olhando a vida dos outros, né? A gente às vezes gasta, porque se você pensar, eu não consigo ler, mas se você pensar, se você tirar todos os dias 10 minutos, não é possível que você não tenha 10 minutos. A verdade é que a gente sempre encontra tempo para aquilo que é prioridade. Então, assim, porque às vezes eu não consigo ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Começa com passos pequenos, né? Começa lê um versículo, lê, Senhor, fala comigo. E medita, né? Que você durante vai o dia. ouvir. Então, quando você tem intencionalidade, por exemplo, às vezes eu acordo e falo, Senhor, eu vou ouvir um louvor. Qual louvor que o Senhor quer que eu ouça? E às vezes quando eu abro ali no YouTube, é aquele louvor... É ser intencional, né, pastora? Intencional, né? Então, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa. Às vezes a sua vida está barulhenta. Remir o tempo. É muita criança, né? Os filhos, e tumulto, e leva para cá, leva para lá. É aquela vida agitada mesmo. Problemas no trabalho, né? Dificuldades, então, organizar a sua vida, ter flexibilidade, autoconhecimento e não estabelecer também metas inatingíveis. Porque às vezes nessa fase da vida eu consigo seguir um plano de leitura bíblica que a igreja está estabelecendo. Então, às vezes, por exemplo, às vezes você se sente até culpada, porque você chega, todo mundo, nós estamos no plano de leitura bíblica, e eu li a Bíblia e Deus falou isso comigo e tal. E você eu estou até adiantada. Ou você olha ali minha leitura. no plano, 4 capítulos para ler por dia. Eu não dou conta. Você dá conta de ler 5 versículos, 2 versículos, mas eu estou
É isso. Fazendo. Deus vai te honrar. A gente Na anula, sua né, medida. pastora? Ai, a igreja toda tá lendo 4 capítulos. Eu não dou conta de ler 4 capítulos. Eu não vou ler, então. Eu não vou fazer. Eu não vou me envolver. É. Porque Se eu eu não posso consigo. fazer o Não que vou é fazer proposto, eu nem direito, faço. É igual eu não faço. atividade física. Uhum. Eu não consigo. Não posso ir 5 vezes na ir semana. Então não vou, não Não faço. Não faço. Porque o ideal é você fazer pelo menos 3. Você consegue 2? Se você não tem o ideal, Se faça o melhor com a sua não realidade. consigo andar Uhum. 1 hora É. por dia. Consegue andar 15 Isso minutos? aí. Uhum. Né? Não consigo. Então, dentro daquilo que eu me proponho, da minha realidade, né? E que eu não fico me comparando com os outros. E excelência é isso, né? Uhum. Excelência não é perfeição. Excelência é você fazer o melhor com a realidade que você tem. E a Bíblia fala, aquilo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Qual é a sua medida de força hoje? Não significa faça perfeito, faça como tem que ser. Eu dou conta até aqui. Faça com toda a sua força, ainda que não seja com o seu o ideal. amor, com a sua dedicação. Né? com Mas aquilo que eu você acredito consegue. nisso, que Deus honra. E a gente precisa valorizar a importância dos pequenos pequenos começos. passos, os pequenos começos. Porque toda maratona, ela é formada por muitos passos. Então a gente fica mirando lá no resultado e a gente nunca começa. E por que eu falei dessa questão da palavra de Deus? Porque hoje, essa questão da idolatria familiar dentro da igreja, a gente vê nas conferências de mulheres, é muito sobre isso, é sobre a família. A gente colocou num lugar de idolatria, mas sabe qual é o nosso chamado e vocação? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Essa é a nossa missão de vida, conhecer a Deus. E a gente idolatra coisas, idolatra as pessoas, porque o nosso coração, ele é idólatra, ele está sempre querendo, por isso que Deus falou, eu preciso estar em primeiro lugar. Por quê? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar, certamente outra coisa vai estar ocupando essa posição. E quase sempre algo bom. Algo bom. Quando você está no contexto cristão, a gente não está falando de pecado, a gente não está falando de uma vida de orgia, a gente está falando de algo bom. A sua família, os seus ministério, filhos, ativismo, é sempre algo bom. E a gente começou a idolatrar a família. Então, como se o maior papel da minha vida, não, o meu maior papel não é a minha família. O meu maior papel nessa vida é conhecer a Deus. E aí vem as prioridades. Primeiro, eu conheço a Deus, eu amo ao Senhor acima de todos e de tudo. Eu preciso amar o Senhor. Acima, inclusive, do meu marido. O meu marido precisa amar a Deus mais do que me ama. Eu não posso estar nesse lugar. Mas se eu me casei com um homem que ama o Senhor acima de tudo, certamente ele vai me amar como Cristo amou a igreja. Então, quando nós estamos fazendo aquilo que isso é um princípio bíblico, quando a gente vive nessa prioridade, todas as outras coisas vão ocupar o lugar certo e a gente vai conseguir viver a plenitude de Cristo. Eu me lembro, quando vocês falando sobre isso, sobre uma expressão que tem no livro Uma Vida com Propósito, quando ele fala que cumprir o propósito de Deus está em primeiro lugar e é maior do que a sua felicidade, do que a sua família, do que o seu bem-estar, do que a sua própria vida. E aí quando você lê aquilo, você fala, Que coisa não como? Maior do que a minha família. A minha felicidade. Porque aí ele coloca que se você idolatra, você não libera um filho para viver o propósito dele. E às vezes Deus está querendo que aquele filho vá para longe, cumprir o propósito dele e você está idolatrando. Quando você idolatra, né, aquele contexto familiar. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando, quantos missionários abrem mão da sua família, abrem mão da sua nacionalidade, da sua história, para ir para países, para correr o risco de morrer longe, né? Então, o propósito é maior do que a minha família. Porque, às vezes, a gente olha assim, não, a família é a prioridade. Então, a pessoa abriu mão de tudo. Aí eu fiquei pensando, então, e é maior do que a sua felicidade, do que o seu bem-estar. Então, quando você vai cumprir o propósito de Deus, não quer dizer que está tudo estou no lugar mais confortável, fazendo justamente aquilo que me dá prazer, né? Nem sempre vai ser assim. Então, às vezes Deus trabalha no nosso coração para tirar remover alguns ídolos que a gente colocou, né? Então, o que precisa ocupar o centro do nosso coração, né? Precisa ser o Senhor sempre. Uau, Amém. gente. Meu Deus. Ai, gente, se deixar, a gente fica aqui, né? Horas e horas conversando. Pastora, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É maravilhoso, mãe, que honra. Que bom, que honra. A honra e a alegria minha poder estar aqui com vocês,
e poder estar compartilhando um pouquinho com todas as Marias que estão nos ouvindo nesse tempo. Mulheres Temos bíblicas, Marias e Josés também nos ouvindo, Tem sabia? José, tem José trabalhando. Sempre né? tem, sempre Sempre. tem. As Marias sempre estão com José. Nós precisamos Precisamos do do José. José. Os Josés precisam de É nós. isso isso aí. aí. Foi assim que Deus fez para um Amém. completar o outro. É verdade. Amém. Se você gostou desse episódio, compartilhe com suas amigas, envie para todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Deus abençoe. Deus Até abençoe. mais. Deus abençoe. Aê! Tivemos até plateia.